Daniel Day-Lewis nasceu em 1957 em uma casa onde a arte e a criatividade eram valores fundamentais. Seu pai era um poeta laureado do Reino Unido, enquanto sua mãe também foi atriz. E Daniel começou sua carreira no teatro antes de se mudar para o cinema. E a carreira dele é caracterizada por intervalos longos entre os seus filmes, refletindo sua escolha por papéis que exigem uma intensa preparação e dedicação. Ele não apenas escolhe cuidadosamente os seus projetos, mas também se envolve e participa em cada aspecto da construção de seus personagens. E frequentemente trabalhou com diretores visionários, como Steven Spielberg, Martin Scorsese e Paul Thomas Anderson. A habilidade de Daniel Day-Lewis como ator transcende a simples atuação. Ele é conhecido por encarnar completamente os personagens, utilizando uma combinação intensiva de pesquisa, uma pesquisa meticulosa, uma construção física e uma imersão profunda e emocional. Sua técnica envolve estudar minuciosamente os contextos históricos e sociais dos personagens, além de adotar os seus traços físicos e maneirismos de maneira quase que obsessiva. Por exemplo, para se preparar para o personagem Bill em Gangues de Nova York, Bill era um açougueiro. O ator então aprendeu a profissão de ser açougueiro e também manteve o sotaque do personagem durante toda a filmagem. Ele realmente vive o personagem enquanto está atuando. Isso traz uma autenticidade, e acaba tornando esses personagens inesquecíveis e até assustadores, de forma que você olha e se impressiona. Cara, como ele consegue fazer isso de forma tão natural? E o segredo dele está basicamente aliado ao método. E o que seria esse método? O método de atuação Stanislavski é uma técnica famosa de atuação desenvolvida pelo ator e diretor russo Konstantin Stanislavski. É bastante popular entre os atores ao redor do mundo porque ajuda a criar performances mais realistas e emocionantes. Vamos então descomplicar um pouco isso e entender como funciona. Imagina que você é um ator e acabou de receber um papel para um filme. Você vai interpretar um astronauta que está prestes a embarcar em uma missão para Marte. Usar o método significa que você vai mergulhar de cabeça nesse personagem e tentar sentir verdadeiramente o que ele sentiria naquela situação. Isso inclui entender as motivações, as emoções e até como essas emoções afetam o seu comportamento e as suas ações. Algumas técnicas que fazem parte do método são: memória emocional. Você tenta se lembrar de uma situação real da sua vida onde sentiu emoções semelhantes às dos personagens. Se o seu personagem está com muito medo de falhar na missão, você pode lembrar daquela vez em que estava nervoso antes de uma apresentação importante, por exemplo. Isso ajuda a trazer emoções autênticas para a cena. Outra técnica é o subtexto. Ao invés de apenas falar as falas do roteiro, você pensa sobre o que está realmente acontecendo na cabeça do seu personagem enquanto ele fala. Isso adiciona uma camada de profundidade à atuação, pois as palavras podem dizer uma coisa enquanto o comportamento e a expressão sugerem outra. Outro método é a ação física, Stanislavski acreditava que as emoções podem ser expressas e estimuladas por meio de ações físicas. Por exemplo, se o seu personagem está ansioso, você pode incluir movimentos como esfregar as mãos ou olhar constantemente para o relógio. E também tem a construção do personagem. Você cria uma biografia detalhada para o seu personagem, pensando em tudo desde a infância até o momento presente. E isso ajuda a entender como ele se comportaria em situações diferentes. E por último, temos também o relaxamento e a concentração. Antes de atuar, você realiza exercícios para relaxar o corpo e a mente, permitindo que você se concentre totalmente no personagem e na cena. E o objetivo desse método é fazer com que o ator viva esse personagem enquanto está diante
diante do palco ou das câmeras, resultando em alguma atuação que parece verdadeira, não apenas como se alguém estivesse fingindo. E isso cria uma conexão profunda tanto com o personagem quanto com o público. É como colocar o coração e a alma na pele de outra pessoa. E Daniel Day-Lewis é um gigante dentro desses atores que utilizam o método. É só olhar para a carreira dele extensa de prêmios. Ele ganhou 3 Oscars de melhor ator. E esses prêmios mostram que ele tem uma capacidade de escolher bem os seus projetos. E esses projetos não apenas desafiam as habilidades dele, mas também engajam, movem o público. E a crítica também da mesma forma. E a decisão que ele tomou, após Trama Fantasma, ao se aposentar, veio como um choque, para todos, dentro e fora da indústria. Ele mencionou sentir que já tinha realizado tudo o que queria e que não conseguia mais se ver atuando. E essa intensidade do seu método de atuação pode ter sido, um dos motivos, porque tudo isso demanda muito tempo. E essa ausência dele, embora muito sentida, pode ser vista também como um ato de preservação pessoal e da sua integridade física, permanecendo fiel ao seu compromisso, com a profundidade e a autenticidade na arte dele. Tem um estudo que é bem interessante que investiga o custo emocional de uma atuação bem intensa. Esse estudo revela que técnicas de imersão podem ter consequências duradouras para a saúde mental dos atores, oferecendo uma perspectiva científica sobre os desafios enfrentados por atores que, como Daniel Day-Lewis, se dedicam completamente à arte da performance. Para falar mais um pouco desse ator brilhante, eu escolhi trazer para essa conversa um ótimo filme dele, um dos que eu mais gosto, O Último dos Moicanos, que foi uma adaptação cinematográfica do romance homônimo escrito por James Fenimore Cooper em 1826. E esse livro se tornou um sucesso e é considerado um dos grandes clássicos da literatura americana e parte de uma série conhecida como Romances de Couro, que explora a história da fronteira americana através de uma mistura de aventura e romance. A história se passa em 1757, durante a Guerra Franco-Indígena, em um conflito envolvendo franceses e britânicos, cada lado apoiado por diferentes tribos nativos americanas. E no filme, dirigido por Michael Mann, lá em 1992, a trama segue justamente a jornada de Nathaniel Poe, um homem branco que foi adotado por um chefe moicano. E eles vivem ali na fronteira americana, em meio a tensões e alianças instáveis entre os colonos europeus e várias nações nativas americanas. E a narrativa principal se desenrola quando os moicanos decidem ajudar Cora e Alice, as filhas do coronel britânico, a se reunirem com seu pai no Forte William Henry. E durante essa jornada, vários desafios, incluindo ataques franceses, uma rixa pessoal com o coronel e um planejamento de matar suas filhas como parte de vingança. É um filme que tem vários gêneros e subgêneros dentro dele, Você tem romance bem desenvolvido, você tem alguns dilemas morais e você tem também muita ação. Você vê um conflito complicado, e grande que cresce ao redor dos personagens. É um filme que explora o tema de identidade cultural e retrata também, a brutalidade dos conflitos daquela época entre as nações colonizadoras e as tribos indígenas. E a história culmina no cerco ao Forte William Henry, onde os britânicos, superados em número pelos franceses e seus aliados indígenas, são forçados a se render sob a promessa de uma retirada segura. No entanto, essas promessas são quebradas, o que levam a vários perigos e um trágico clímax. É um filme que tem proporções épicas, que mistura vários elementos de história e ficção ao mesmo tempo para criar uma narrativa bem envolvente de heroísmo, tragédia, resistência humana contra a adversidade. E o filme do Michael Mann trouxe muito bem isso, essa temática do livro foi muito bem representada visualmente. É um filme incrível, com atuações impressionantes, inclusive a do Daniel Day-Lewis é uma releitura memorável do clássico de Cooper. É um filme que te joga direto na selvageria e na beleza da América do Norte de 1757. A Guerra Franco-Indígena, uma guerra fundamental para o desenvolvimento do que ia acontecer mais à frente com o surgimento de uma nova nação, que seriam os Estados Unidos da América. E a gente segue a interessante
interessante jornada de Nathaniel Poe, né, que depois de ser adotado quando criança por moicanos, ele se torna meio que um caçador, um guerreiro e totalmente comprometido com o seu povo adotivo. É uma história bem intensa do início ao fim e trata da boa e velha vingança, né, entre ali algumas florestas densas e batalhas explosivas e um casal que se apaixona, dando um toque romântico no meio desse caos. É um filme de tirar o fôlego, assim como a atuação de Daniel Day-Lewis. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você é fã do Daniel Day-Lewis, coloca aí nos comentários qual é o seu filme favorito desse grande ator. Muito obrigado por ter assistido até o final, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder mais vídeos como esse e até o próximo vídeo!